Bom, meus amigos, eu pretendo esse vídeo falar sobre Ellen G. White. Quem foi Ellen G. White? Uma mulher excepcional. Se não derem um vídeo, eu vou fazer em 2 vídeos. Mas procurarei elucidar mais, esquadrinhar mais essa mulher chamada Ellen G. White. Quem foi? Ellen G. White foi uma pessoa de notáveis talentos espirituais que viveu a maior parte de sua vida durante o século XIX, que foi dos anos de 1827 a 1915, esse período. Contudo, através de seus escritos, ela continua exercendo um extraordinário impacto sobre milhões de indivíduos ao redor do mundo. Sabiam? Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Interessante. Mas hoje, incluindo compilações de seus manuscritos, mais de 150 livros estão disponíveis em inglês e cerca de 90 em português. Ellen G. White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos, sabiam? Muitos tópicos, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações, nutrição e administração. Sua obra-prima sobre o viver cristão feliz, Caminho a Cristo, já foi publicada em cerca de 150 idiomas. Os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White foi muito mais que apenas uma escritora talentosa, muito mais. Creem que ela foi apontada por Deus para ser a mensageira especial a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los, não só atraí-los, mas ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Desde os 17 anos de idade até a ocasião de seu falecimento, aos 87 anos, porque ela faleceu com 87 anos, Deus lhe concedeu cerca de 2.000 sonhos e visões. As visões variavam em duração, podendo ser de menos de 1 minuto até cerca de 4 horas. Que fantástico! O conhecimento e conselhos recebidos através dessas revelações foram por Ellen G. White escritos a fim de ser compartilhados com outras pessoas. Assim, seus escritos são aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados, e a qualidade excepcional dessas obras é reconhecida mesmo por leitores ocasionais. Como nos é declarado no livro Cremos, abre aspas, os escritos de Ellen G. White não constituem um substituto para a Bíblia, não podem ser colocados no mesmo nível da Bíblia. As Sagradas Escrituras ocupam posição única posição dela, pois são o único padrão pelo qual seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem ser subordinados. Isso está escrito em Nisto Cremos, na Associação Ministerial, Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia em Tatuí, São Paulo, na Casa Publicadora de 1989, na página 305. Mais um pouco sobre Ellen White. Contudo, conforme escreveu Ellen White, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra, da palavra dele, não tornou necessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Isso está escrito no Grande Conflito, na página 9. A 26 de novembro de 1827, nasceram 2 meninas gêmeas. Olha que lindo! A casa de Roberto e Eunice Harmon. 2 meninas gêmeas. A Ellen White e Elizabeth. Ellen Harmon e Elizabeth Harmon. Eram gêmeas. Foram os nomes dados a essas meninas.
A pequena fazenda na colina, agora conhecida como Fort Hill Farm, ficava perto da vila de Gorham, no Maine, cerca de 19 quilômetros a leste de Portland, que também era no Maine, no nordeste dos Estados Unidos. Visto que eles tinham 8 filhos na família Harmon, podemos ter certeza de que a casa era um lugar interessante e movimentado. Poucos anos depois do nascimento das gêmeas, a Ellen e a Elizabeth, contudo, Robert Harmon, que era o pai, abandonou o trabalho da fazenda e se mudou para a cidade de Portland, onde se dedicou a negócios. Durante a infância, a ativa e alegre Ellen ajudava no trabalho de casa e auxiliava o pai dela na manufatura de chapéus. Vocês sabiam desse item? Com 9 anos de idade, uma tarde, ao voltar da escola para casa, Ellen foi ferida por uma pedra que a colega de classe lhe atirou, uma pedrada. Esse acidente quase lhe custou a vida. Ellen ficou inconsciente durante 3 semanas e nos anos seguintes sofreu grandemente como resultado do sério ferimento no nariz. Ellen era incapaz de continuar os trabalhos escolares e parecia a todos que a menina antigamente promissora não poderia viver por muito tempo. No ano de 1840, Ellen assistiu com seus pais uma reunião campal metodista, aonde? Em Buxton, no Maine, e lá com a idade de 12 anos, que ela tinha 12 anos, entregou o coração a Deus. Voltando depois para casa, por sua insistência, foi batizada por imersão pelo ministro metodista nas ondas revoltas do Oceano Atlântico, que banhava as praias de Portland. E nesse mesmo dia, foi recebida como membro da igreja metodista. Sabiam desse fato? Mas é a mensagem do advento que ecoava, a mensagem do advento. Com outros membros da família, Ellen assistiu às reuniões adventistas em Portland, em 1840 e 1842, aceitando plenamente os pontos de vista apresentados por Guilherme Miller e seus companheiros. E confiantemente aguardou a volta do Salvador em 1843 e depois em 1844. Ellen era fervorosa obreira missionária, trabalhando com seus jovens companheiros e fazia sua parte em proclamar a mensagem do advento. Muitas vezes trabalhava longas horas com abnegação, a fim de poder obter os meios para propagar a preciosa mensagem a outros. A juventude de Ellen não diminui a amargura do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, lembram? O grande decepção, o grande desapontamento. E, assim como outros, ela buscou fervorosamente a Deus por luz e direção. Nos dias de perplexidade que se seguiram, no tempo crítico, quando muitos estavam vacilando ou abandonando sua experiência adventista, juntou-se Ellen Harmon se juntou a 4 outras irmãs no culto familiar enquanto estavam na casa de um companheiro de fé no sul de Portland, uma manhã no fim de dezembro. O céu parecia escuro perto do grupo em oração, e ao repousar o poder de Deus sobre Ellen G. White, Ellen perdeu a noção, noção terreno, ela perdeu a noção do ambiente terreno, e numa revelação figurada, testemunhou as viagens do povo do advento para a cidade de Deus. Isso está escrito nos primeiros escritos na página 13 a 20. Quando a jovem de 16 anos relatou, tremendo e relutante, essa visão aos crentes em Portland, ela foi aceita como luz de Deus. Atendendo a direção do Senhor, ela viajou com amigos e parentes de um lugar para outro conforme a oportunidade, relatando aos grupos esparsos de adventistas, que eram grupos esparsos, o que lhe fora revelado, tanto na primeira visão como nas que sucederam. Numa viagem a Orrington, no Maine, olha que interessante que eu vou falar para vocês. Ellen encontrou um jovem pregador adventista. Quem que era ele? Tiago White.
guarde esse nome, que contava então com 24 anos de idade, e como seus trabalhos ocasionalmente faziam com que os dois se encontrassem, brotou uma afeição entre os dois, que depois de se terem certificado de que o Senhor os estava guiando, levou-os a se casarem, a se unirem mais tarde em matrimônio, em agosto do ano de 1846. E esse é o primeiro vídeo que eu quero que vocês entendam sobre Ellen G. White. Vou fazer um outro vídeo contando mais. Gostaram?